Você acredita na proteção dos anjos? Acredita que existem anjos, seres espirituais que nos protegem as pessoas? Você consegue descrever alguma experiência pessoal de proteção angelical? Momento em que na sua vida você percebeu que Deus enviou um anjo e ele te protegeu numa situação específica? Você sabe como fazer isso? Como experimentar, como desfrutar da proteção dos anjos em todo momento? Ter a guarda dos anjos na sua vida e principalmente nas horas mais difíceis, saber que um anjo de Deus está ali te protegendo? Eu convido você para a nossa última reflexão no Salmo 91. As outras reflexões estão no nosso canal no YouTube e eu vou deixar o link de cada estudo que já fizemos nesse Salmo aqui na descrição do vídeo para você acompanhar. Nós aprendemos que o Salmo 91 é o Salmo que fala da proteção do Altíssimo. Proteção contra ataques de inimigos espirituais. E esse salmo nos dá a esperança concreta e segura de vencer esses adversários tão poderosos. O recurso principal que nós vimos nesse salmo é o próprio Deus. A proteção do Altíssimo está no refúgio, numa vida aos pés do Deus Altíssimo. É como o salmo começa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, esse salmo convida você a uma atitude de constante vida conectada em Deus, de percepção da sua presença, do seu cuidado e do envolvimento dele contigo. E isso que vai trazer segurança e conforto e descanso. Nesse salmo, ele nos promete, se nós nos refugiarmos nele, buscarmos a sua presença constantemente e vivemos a sua presença, ele nos promete livrar do laço do caçador, nos cobrir com suas penas, como uma ave cobre e protege os seus filhotes, e nos proteger com a sua fidelidade, como um escudo protege um guerreiro. E a vitória nesse salmo é predita e anunciada como certa. Ele diz no versículo 4 e 5 que você não vai temer e que a sua fé vai prevalecer diante de todas as dificuldades. E esse salmo maravilhoso termina de que maneira? Convido você para olhar comigo o fim do Salmo 91, a partir do versículo 11. Esse salmo termina falando da promessa de proteção dos anjos. E aí depois ele fala de promessas de proteção mais específicas para quem se conecta pessoalmente com ele. Então veja comigo em primeiro lugar as promessas de proteção dos anjos. O Senhor diz sim que os anjos nos protegem, que eles podem estar conosco e nos auxiliar quando sofremos ataques espirituais. Veja, o diabo, os demônios, os espíritos malignos são seres sobrenaturais, muito mais poderosos que nós. É por isso que precisamos de ajuda sobrenatural. E o salmista fala de três coisas, três atividades ordenadas por Deus que os anjos realizam em nosso favor. No versículo 11 ele diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. E verso 12, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Em primeiro lugar, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Essa é a primeira atividade dos anjos em nosso favor. O Senhor atribui ordens, deveres em nosso favor e em nossa defesa. Eles são, sim, guardiões celestiais que Deus nomeia para nos ajudarem nos momentos de ataque de forças sobrenaturais. Isso é com Deus, Ele faz isso por nós, Ele dá ordens a nosso respeito aos anjos para que eles nos guardem. A segunda coisa que os anjos fazem ao nosso favor, ainda no versículo 11, eles vão nos guardar em todos os nossos caminhos. A palavra guardar aqui é proteger, tem o sentido de vigiar, de observar, de tomar conta. Então esse salmo está dizendo que anjos de Deus são como que supervisores e ajudadores do exército divino, enviados ao povo de Deus. Eles estão silenciosamente nos vigiando, atentos, montando guarda em favor daqueles que buscam o refúgio do Senhor e protegendo por onde quer que a gente ande. Eles nos protegem. Então Deus dá ordens aos anjos em nosso favor, eles nos protegem por onde vamos. E terceiro lugar, no versículo 12, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece.
A palavra sustentar aqui significa segurar, erguer, carregar. Um sentido figurado, claro, o anjo não nos pega nos braços e nos levanta, mas no sentido figurado, os anjos de alguma forma nos dão apoio e nos dão sustento. Está nas Escrituras, é promessa de Deus, é promessa do Salmo 91. Os anjos são enviados de Deus para atender às nossas necessidades, para que nós não sejamos subjugados, para que nós não sucumbamos diante do diabo, das suas armadilhas, dos seus ataques, das suas acusações e tudo mais. Então, o Salmo 91 nos apresenta 3 atividades dos anjos em nosso favor. E mais adiante, terminando o Salmo, ele nos fala de promessas de Deus pessoais, de proteção pessoal. Deus, no final desse Salmo, se compromete de forma pessoal com você, em resposta ao fato de você buscar refúgio nele. Versículo 14, ele diz assim, a partir do versículo 14, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que lista fantástica de promessas vindas da boca de Deus diretamente para você. Da mente de Deus, essas promessas foram comunicadas ao autor sagrado e ele escreveu aqui para que chegassem até você. São promessas para a minha vida e para a sua vida. Promessas maravilhosas. E há condições pelas quais essas promessas de proteção se manifestam na nossa vida. Deus não protege a todos, simplesmente. Há condições que devemos cumprir, meios pelos quais Deus manifesta esse cuidado e essa proteção. Ele fala para nós sobre conhecer, ele fala para nós sobre confiar, ele nos fala sobre clamar, mas eu queria chamar a atenção para uma atitude central e com ela eu quero terminar essa reflexão. O versículo 14 nos fala, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Esse é aquele que tem a esperança da proteção divina, esperança segura e certa, porque a mim se apegou com amor. A Escritura usa aqui para nós o verbo amar. O verbo amar no hebraico rachak tem a ideia de conectar-se. Essa palavra amar aqui é usado no Antigo Testamento também para outros usos, por exemplo, quando um jovem está profundamente apaixonado e apegado, vinculado a uma donzela. A palavra usada é amor, para falar dessa conexão. Essa palavra também é usada na construção, para falar de quando 2 colunas estão ligadas e conectadas por uma viga. Uma viga é colocada e fixa essas 2 colunas e mantém essas colunas juntas. Olha que coisa linda, o Senhor e você conectados por um profundo amor. Uma paráfrase do versículo 14 seria essa, porque ele se conecta afetivamente a mim. Se você se conectar a Deus com amor, aquele amor de Deuteronômio, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Se você tiver essa conexão de amor com Deus, isso vai finalizar e resumir a ideia principal do Salmo 91. A proteção espiritual divina será completa e assegurada se você levar uma vida em que você ama o Senhor e você se conecta a Ele com afeição. Você vive próximo dEle. Se você é uma pessoa que procura conhecer esse Deus, servir a esse Deus, obedecer a esse Deus, agradá-lo, realizar a sua obra, mergulhar na sua palavra, levar a sério uma vida de oração, clamar a Ele, colocar diante dEle suas petições e seus louvores e agradecimentos. Se você viver na presença de Deus, você poderá contar com a proteção dEle. Não tem a ver com você aprender a fazer uma oração forte, como muitos dizem. Você precisa fazer orações fortes que vão proteger sua família e sua casa. Não tem a ver com fazer um benzimento por algum pai de santo, algum apóstolo, algum padre. Eu preciso de um benzimento. Isso não vai te trazer proteção. Utilizar pedras, cristais na sua casa como recursos espirituais de proteção, esquece isso. Passar por rituais espirituais
Sejam esses rituais num centro espírita, sejam esses rituais numa igreja evangélica, esses rituais não servem para nada em termos de proteção espiritual. Ter uma imagem da santa na sua casa, ou do santo sei lá do que protege o lar, não adianta. O que esse salmo está nos ensinando é que se você se conectar a Deus com amor, levar uma vida de amor com aquele que controla todos os espíritos, você vai poder descansar nele e na proteção dele. Agora, falando especificamente do assunto da proteção de anjos, isso traz muita controvérsia, principalmente no meio cristão. Ceticismo, incredulidade e confusão. Por exemplo, há quem faça, em relação aos anjos, coisas que Deus nunca disse para fazer. Existem pessoas que intercedem a anjos, dirigem orações a anjos. Se você pesquisar no Google, tem oraçãozinha para você fazer para o anjo. Existem igrejas e grupos religiosos que fazem campanha de proteção dos anjos. Acende vela para anjo, procura saber e descobrir o nome do anjo, conhecer o anjo da guarda para poder ter lá uma parceria com ele, uma relação com ele. Tudo isso é engano. Só que por outro lado, no outro extremo, há quem ignore totalmente a existência desses seres espirituais que Deus disse que existem e são soldados de defesa que Ele envia para nos proteger e nos sustentar. É um erro viver como se não existissem anjos e se eles não nos protegessem. A Bíblia fala da ação deles não somente no Salmo 91, como em todas as escrituras sagradas, Antigo e Novo Testamento. A questão é que nós temos que depender da proteção desses anjos e principalmente saber como fazer isso. Veja, o como depender de anjos é com Deus, não é com você. Veja, o Salmo nos disse que Deus dará ordens aos anjos em nosso favor. Então é Deus quem controla os anjos. É Deus quem designa, é Deus quem determina para que eles façam o trabalho deles e muitas vezes a gente nem percebe o que Deus determinou para um anjo ou outro fazer. Nós não devemos orar aos anjos, não devemos nos dirigir a eles pedindo sua proteção, nos prostrarmos em oração agradecendo a eles, de maneira alguma. Fazer nenhum ritual, acendimento de velas, nada. Nós não dependemos deles, nós recorremos ao chefe dos anjos, que é o Criador dos céus e da terra. Outra coisa, geralmente atribui-se a anjos somente a proteção material, terrena. Então, quando a gente fala em proteção de anjos, lembra que eu comecei esse devocional perguntando sobre proteção de anjos, se você acredita ou não, se você já experimentou proteção de anjos ou não. Quando a gente fala sobre isso, geralmente as pessoas pensam assim, a minha filha estava balançando numa rede muito alto, ela caiu no chão, ela só não quebrou a cabeça porque um anjo colocou a mão ali. Veja, nós não descartamos esse trabalho dos anjos em proteger crianças e adultos, mas a proteção deles é principalmente espiritual. O Salmo 91, nós já vimos nos estudos anteriores, ele fala de batalha espiritual, do Senhor nos protegendo de ciladas e ataques demoníacos. E os anjos são aqueles que enfrentam os anjos maus, os espíritos malignos, os demônios. Nós não vemos isso, nós não mexemos com isso. O Senhor dá ordens para que eles façam isso, e a ação deles é na esfera espiritual. Simplificando tudo e encerrando tudo, minha palavra para você à luz do Salmo 91 é: apegue-se afetuosamente a Deus, o Criador e Senhor dos céus e da terra. Conecte-se com Ele com amor. Demore-se na presença desse Deus. Admire esse Deus, adore, louve e agradeça. Participe da comunhão do povo de Deus, a igreja. Leve uma vida diária de submissão, obediência e dependência de Deus. Dedique sua vida a Ele, entregue-se ao serviço a Ele. O resto é com Ele. Ele vai fazer por você e você estará seguro. E você não precisa recorrer a nenhuma dessas fanfarrices espirituais que tem sido dito sobre anjos, proteção espiritual e tudo mais. É como disse o versículo-chave de hoje: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Salmo 91, 14. Quero orar com você e antes convidar você a deixar seu like nesse vídeo, escrever seus comentários, contar suas experiências, sua opinião, a se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem com bastante gente. Tem bastante gente precisando ouvir
um ensino correto da palavra de Deus. Manda para os seus grupos, para os seus contatos. Vamos fazer uma oração. Graças te dou, Senhor, pela proteção espiritual que somente o Senhor nos dá. Nos ajuda a recorrer a Ti. Toca nas nossas afeições para que elas sejam santas, para que nós nos apeguemos a Ti com amor. Admiremos o Senhor, o Teu poder, Tua majestade. Andemos perto do Senhor, lendo, meditando, entendendo, memorizando a Tua palavra e seguindo o que ela nos instrui. Agradando o Senhor, fazendo Sua vontade e realizando Sua obra e descansando no fato de que o Senhor nos protegerá à Sua maneira, utilizando Teus anjos poderosos que nos cercam e nos protegem. Nós só podemos Te louvar acima de tudo pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que ao morrer naquela cruz e ressuscitar dentre os mortos, derrotou para sempre o inimigo das nossas almas e nos garantiu a nossa salvação e o nosso lugar contigo por toda a eternidade. Bendito seja o Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe.